eu quero desejar uma boa tarde para todo mundo que está aqui me assistindo, para quem for me assistir no outro horário, né? Que seja também muito bem-vinda a essa live. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês participarem e se interessar por esse tema que é a sexualidade, porque muitas vezes a gente passa por ela sem dar a atenção que ela na verdade tem na nossa vida, na vida dos nossos filhos. E eu tô aqui para isso, né? É um tema que eu sou apaixonada e que eu me dediquei a vida inteira à educação e sexualidade, e cada vez mais eu me convenço que estar aqui nas redes sociais com vocês é um caminho que é muito gratificante. E é esse meu conhecimento sobre sexualidade, e hoje especificamente sobre a satisfação sexual, que eu quero, né, convidar todos vocês hoje aqui para participar, fazer seus comentários e a gente trocar, né? Não existe respostas prontas, o que existe aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês são reflexões que eu fiz a partir do conhecimento que eu tenho e de como eu vejo, né, o que se dá e o que acontece em relação à sexualidade nos dias de hoje com os nossos filhos e nos dias de ontem, que aconteceu com a nossa educação, a educação que cada um de nós recebeu da sua família, né? Boa tarde, Ceissa, seja bem-vinda a todos vocês, tá? E eu estou muito feliz aqui com a presença de vocês. E vamos começar, né, essa live tão instigante, o impacto da educação na satisfação sexual. E para a gente falar, né, de satisfação sexual, para a gente falar de sexualidade, eu resolvi então primeiro trazer aqui para vocês, para a gente entender qual é o significado, né? O que interessa para a gente ter satisfação sexual? Por quê que satisfação sexual é uma coisa importante na nossa vida? Então, a primeira coisa é eu trazer aqui para vocês essa questão do porquê falar, né, de satisfação sexual. Qual é a importância que ela tem para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos? E como que a educação que a gente recebeu, ou a educação que a gente faz para os nossos filhos, interfere nessa educação sexual? Qual é o impacto que isso tem na vida sexual dos nossos filhos? Então esse é o assunto de hoje. Fique à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas, né, pode perguntar. Depois, se alguém quiser também entrar aqui junto comigo, eu posso chamar e vocês entrarem e fazer a pergunta também aqui ao vivo e a gente fazer uma conversa gostosa. Agora, nesse horário aqui da tarde, né? Então vamos lá. Então, por quê, né? Ou seja, qual que é a função da educação sexual na nossa vida? Por que a gente falar de educação sexual, não, de satisfação sexual, também de educação sexual, mas de satisfação sexual, melhor dizendo, né? Então, a satisfação sexual, ela é uma experiência positiva que a gente tem sexualmente, né? É uma experiência prazerosa, é uma situação prazerosa que a gente vive, ou seja, é aquele orgasmo maravilhoso que a gente sente, é aquela hora, sabe, que a gente sentiu que a gente foi nas nuvens, que a gente, de fato, ficou gratificada, né? Eu gostei muito dessa definição de satisfação sexual que eu vi outro dia de um ginecologista que também é sexólogo, e ele colocando, né, que satisfação sexual é quando a gente tem uma experiência que a gente se sente gratificada. Claro, a gente pode ter experiências sexuais que ela foi boa, que foi uma experiência que a gente gostou, mas não é aquela que nos deu gratificação. Então, o que eu estou falando aqui de satisfação sexual é aquela experiência que nos causa uma sensação gratificante, que a gente de fato se sentiu, puxa vida, essa foi do caramba mesmo, essa foi uma experiência que deu a gente uma sensação maravilhosa, né? Aquela sensação e aquela vontade de repetir, né? Então, essa é o que eu chamo da satisfação, isso é o que eu chamo de satisfação sexual, né? Então,
essa satisfação sexual, o que é que ela vai fazer na nossa vida? Poxa vida, primeiro, fisiologicamente, como a gente vai ver daqui a pouco, ela mexe com um monte de hormônios. E segundo, ela traz autoestima, e até porque, né, eu acho que exatamente porque mexe com todos esses hormônios e mexe também com o que isso representa pra gente, essa sensação de ser gratificada. Quando você se sente gratificada, você se sente, na verdade, alguém importante, você se sente reconhecida. E nisso você tem a sua autoestima elevada, você tem a melhora do seu humor, você passa a se autocuidar mais e principalmente a gente passa a ter mais apego por essa pessoa, né, que junto com a gente consegue nos trazer essa satisfação sexual. Então, a satisfação sexual, ela está diretamente ligada à questão do nosso relacionamento, à qualidade do nosso relacionamento com o nosso parceiro, ou com a nossa parceira, ou seja, com a pessoa que você estiver se relacionando sexualmente. Porque aqui não tem uma distinção se foi com uma pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto, ou de ambos os sexos, enfim. Aqui é a pessoa com quem a gente se relaciona. E então esse apego vai passar a existir de uma forma muito mais forte quando a gente vive com essa pessoa uma experiência positiva, uma experiência maravilhosa, né, como essa que eu coloquei aqui para vocês. Uma experiência que de fato nos faz sentir gratificada, nos faz sentir realizada, né, com aquela experiência sexual. E, como eu estava dizendo aqui para vocês, essa experiência sexual, ela interfere diretamente nos nossos hormônios. Né? É o que conta pra gente a Helen Kaplan, que é uma pesquisadora, né? Ela é uma antropóloga, ela é uma pesquisadora que ela há 30 anos, né? Ela pesquisa o amor romântico, ela pesquisa o desejo sexual e o apego. Ela inclusive tem um livro que se chama Amor, Divórcio, e agora eu esqueci o outro nome, mas eu vou pegar o nome direitinho e depois eu coloco aqui para vocês na descrição, né, dessa live. Então, a Helen Fisher, ela é uma estudiosa, ela é uma antropóloga, ela é uma pessoa que vem estudando há 30 anos as relações humanas, né? E ela descobriu ao longo dessas suas pesquisas que existem 3 impulsos que evoluíram muito no nosso sistema neurológico após o ser humano passar a ter que viver em pares, né? Quando o ser humano passou a precisar criar pares para que através, né, do formato de pares, dessa construção de viver junto um com o outro, poder cuidar da sua cria. Né? Tem uma das minhas aulas que eu falo para vocês, que a gente, durante um certo tempo, o ser humano, ele fazia sexo de uma forma, bateu o desejo pelo cio, e através do cio a gente fazia sexo e pronto, e estava tudo resolvido. Depois o macho ia para um lado, a fêmea para o outro, como acontece até hoje com os animais. Com o ser humano também aconteceu isso. Com o ser humano a gente também vivenciou a nossa vida sexual dessa forma. Ou seja, a gente tinha o nosso sexo através de um estímulo que era um estímulo totalmente fisiológico, que era o cio. Mas quando o ser humano ele precisa viver em pares, que ele fica ereto e a fêmea começa a precisar da proteção do macho para poder proteger a sua cria, a gente teve que aprender a viver em pares. E para a gente poder viver em pares, a gente teve que desenvolver um outro jeito de fazer sexo, que não era mais por conta do cio, e sim por outras formas, né, por outros estímulos que fizesse com que tanto o macho quanto a fêmea, tanto o homem quanto a mulher, tivessem desejo sexual um pelo outro, né, mesmo quando ela não estava no cio, mesmo quando a fêmea não estava no cio. Então, a gente passou a desenvolver esse impulso sexual através de outras formas, através de outros estímulos que foram chamados estímulos eróticos. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz
que desenvolve no outro o desejo de fazer sexo com a gente. E aí não é só uma questão do toque e das situações pornográficas, não. O que eu estou chamando aqui de erótico também é o toque, ou seja, locais que a gente é tocada, estímulos que a gente recebe através desse toque, que são toques que vai fazer com que a gente deseje aquilo, que seja bom, que seja prazeroso, né? E, além disso, situações e circunstâncias que envolvem a gente de tal forma que dá vontade da gente fazer sexo com aquela pessoa. Como, por exemplo, o jeito de ser daquele outro, a forma como pensa o mundo, o tom da sua voz, as coisas que ele fala, o que ela fala, o jeito como ela lida com a sua própria vida, ou que ele lida com a sua própria vida. Enfim, circunstâncias que desenvolvem na gente admiração e que faz com que a gente deseje essa outra pessoa. Então, a Helen Fisher, ela estudou tudo isso, né? E ela traz tudo isso aqui pra gente, e ela diz que o desejo intenso, esse desejo sexual, como também o amor romântico e o apego, foram os 3 impulsos que mais se desenvolveram quando a gente teve que viver nesse formato de pares. Então, quando a gente teve que estar junto, homens e mulheres, fazendo sexo e convivendo, mesmo quando a gente não estava, quando a fêmea não estava no cio, né? Então, essa característica cerebral, né, que o ser humano desenvolveu é que faz com que hoje a gente seja capaz de se apegar ao outro, a gente seja capaz de sentir desejo sexual pelo outro e a gente seja capaz de desenvolver um amor romântico sem que isso seja levado em conta apenas os nossos aspectos biológicos, a nossa condição biológica, né? E ela então fala mas que infelizmente, né, esses 3 impulsos que são fundamentais para o nosso relacionamento a 2, nem sempre eles andam juntos. E muitas vezes eles também andam juntos, né? Eles podem andar desconectados, ou seja, você pode ter um profundo amor, um profundo apego por uma pessoa que você convive com ela há muitos anos, né? E ao mesmo tempo você sentir desejo sexual por outras pessoas que você conheceu ontem ou que você conheceu há pouco tempo, né? Ou mesmo que você possa desenvolver um amor romântico sem sentir o desejo sexual ou sem sentir esse apego. O apego, na verdade, aí já fica mais difícil, porque aqui o que ela chama de amor romântico não é o amor romântico do amor, é o amor romântico que a gente desenvolve aquela obsessão, é o que a gente chama muitas vezes de paixão, é o que ela chama aqui de amor romântico, é aquele que você tem uma motivação para estar junto com aquela pessoa o tempo inteiro. O apego é que é aquele amor mais tranquilo, é aquele amor mais calmo, é aquele amor que a gente tem a confiança, que a gente tem a possibilidade de conviver por vários anos com essa pessoa, de estar junto com essa pessoa, porque ali vão entrando outros fatores, né, que vão permear essa situação. Mas não foi para isso que eu vim falar, né? Eu vim falar de satisfação sexual. E por que eu estou trazendo essa história aqui, né, desses 3 impulsos? É porque a gente muitas vezes não dá valor à relação sexual que a gente tem com os nossos parceiros e nem ao entendimento da sexualidade e do sexo para os nossos filhos, para que eles amanhã ou depois possam também viver esse tipo de relacionamento de uma forma muito mais apegada, diríamos assim, de uma forma muito mais gostosa, de uma forma com muito mais motivação. Porque quando a gente faz sexo e o sexo é gostoso, o que ela fala é que, às vezes, por exemplo, uma relação casual, ela não se torna tão casual assim. Por quê? Porque quando você faz sexo e você tem um orgasmo, né, e você tem uma relação sexual satisfatória, não. Se você tem uma satisfação sexual, ou seja, você tem um sexo gostoso, o que vai acontecer? Nessa hora, você produz uma série de hormônios, entre eles a dopamina. A dopamina é um hormônio que ela está diretamente ligada ao hormônio a situações de apego.
Além disso, a gente também produz um monte de ocitocina, de vasopressina, ou seja, outros hormônios que também estão diretamente ligados a essa situação de apego, que faz com que a gente se apegue. Por isso que ela diz que às vezes um sexo que pode ser casual, um sexo que pode ser algo assim tão fortuito, não se torna tão fortuito se a qualidade desse sexo for boa. Porque isso vai estimular essa ligação de apelo, ou seja, a gente vai ter esse banho de hormônios de apego, e esse hormônio de apego vai desenvolver pelo outro um olhar que não é um olhar desapegado, não é um olhar como se aquela pessoa fosse uma pessoa como outra qualquer, não. Esses hormônios vai fazer com que a gente olhe para essas pessoas de um jeito especial. A gente começa a olhar para essa pessoa, sabe, a colocar uma lente nela, que é uma lente que mais nos aproxima do que desapega. Muito pelo contrário, ela vai apegar a gente, vai fazer com que a gente se torne mais apegada a essa pessoa. Portanto, um sexo gostoso, um sexo que a gente tem orgasmo, é um sexo que provoca um maior apego, que provoca um relacionamento mais forte e mais afetivo entre o casal, um relacionamento mais prazeroso, uma qualidade de relação melhor. Daí porque eu trouxe a satisfação sexual hoje aqui para a gente conversar sobre ela. E para a gente entender isso, né? Para a gente entender isso, a gente precisa entender, claro, a satisfação sexual. Para a gente ter essa satisfação sexual, isso depende de vários fatores, tem pesquisas que mostram que as pessoas que são mais instruídas, que têm mais conhecimento, essas pessoas têm uma probabilidade maior, mas já outras dizem que não tem nada disso, que já não interfere, né, a questão do conhecimento, mas a gente sabe que os conhecimentos que a gente tem, as doenças que as pessoas podem ter ou desenvolver, como também os aspectos psicológicos de cada um, se você está mais estressado, menos estressado, se você é uma pessoa que lida bem com você mesmo, se você é mais autoconfiante, menos autoconfiante, tudo isso, claro que vai interferir na qualidade da nossa vida sexual. Mas existe um fator, e é esse que eu quero trazer aqui para a gente conversar, para a gente ir conversando, para a gente refletir e conversar também, né? Mas para a gente refletir, que é o fator sociocultural. E esse fator sociocultural, ele é diretamente ligado à educação sexual que você recebeu e à educação sexual que eu estou promovendo também para os meus filhos. Então, essa educação que a gente faz em casa, ela não é uma educação, ele vai mais adiante, ele pega, ele se vira, ela se vira. Não. Ela tem uma interferência na vida sexual que o seu filho ou sua filha vai ter. Do mesmo jeito que a educação que você recebeu da sua família também interfere na qualidade da sua vida sexual hoje. Então, esses aspectos, né, socioculturais, essa educação sexual que a gente faz no nosso dia a dia, ela vai interferir exatamente por quê? Porque uma das primeiras coisas para a gente viver bem a nossa sexualidade é a gente poder falar sobre a nossa sexualidade. É a gente poder entender a nossa sexualidade, ter uma comunicação, ter habilidade para se comunicar com o nosso parceiro. E essa é uma das coisas que a nossa educação travou a gente, porque muitos de nós, né, principalmente na minha geração, na geração de vocês, provavelmente já teve mais gente que teve possibilidade de viver com seus pais de uma forma mais aberta, de uma forma mais liberal em relação à comunicação da sexualidade, mas muitas vezes mas a maioria ainda sofreu muita repressão, sofreu muita limitação nisso. E a gente não desenvolver essa habilidade gera muitas vezes conflito. Essa habilidade de comunicação com o parceiro gera muitas vezes conflito, né, na nossa relação sexual, e a gente muitas vezes desenvolve aí uma autoconfiança que não desenvolve, né, nossa autoconfiança em relação à nossa sexualidade, né? A gente muitas vezes
tem conceitos, né, de que conceitos sobre o sexo, conceitos sobre a vida sexual, que em vez de fazer com que a gente se libere, que a gente se solte, que a gente possa viver essa vida sexual de uma forma gostosa, a gente acaba se travando. E isso vem, muitas vezes, como a gente vai ver aqui, dos tabus e dos preconceitos que a gente traz sobre a sexualidade ao longo da nossa vida. E isso, claro, não é uma culpa nossa, né? É uma culpa da contingência, da situação que a gente viveu. Mas hoje a gente tem possibilidade de ampliar o nosso conhecimento. Porque ainda bem que não é porque o nosso pai ou a nossa mãe não nos ensinou o jeito que deveria ser que a gente está taxada a nunca mais ter satisfação sexual. Não, ainda bem que hoje em dia tem terapia sexual, tem conhecimentos sobre sexualidades, que às vezes só o fato de a gente saber sobre aquilo faz com que, assim, dá uma luzinha de, poxa, eu estava aqui me segurando por uma bobeira e isso daqui não tem a menor importância, né? E a gente conseguir se liberar para participar de uma vida sexual mais gratificante. Então, esses aspectos socioculturais que estão influenciados muitas vezes por essa educação que a gente recebe, é ela que eu quero que a gente bote um olhar para que a gente veja como é que a gente está lidando, né? Como é que foi a nossa educação sexual e como é que a gente está lidando com a educação sexual que a gente está fazendo para os nossos filhos. Se a gente olhar, por exemplo, como é que se dá uma resposta sexual? A resposta sexual, ela tem 4 momentos, né? Tem um primeiro momento que é o desejo sexual, o segundo momento que é a excitação sexual, o terceiro momento que é o orgasmo e o quarto momento, né, que é o que a gente chama aí de resolução, que é um momento que a gente vai, na verdade, sentir o efeito daquilo que a gente viveu e se recuperar, se for o caso, para uma próxima relação sexual, né? Então é um momento de descanso, né? Então, nesses momentos da resposta sexual, a gente precisa entender o que faz parte. Porque muitas vezes, para o adolescente, por exemplo, ele acha que só o fato dele sentir o tesão e sentir vontade de fazer sexo, vai lá, faz sexo e está tudo resolvido. Só que, infelizmente, não é bem assim. Infelizmente, a gente tem um processo que faz parte, né, desse nosso desenvolvimento, desses impulsos sexuais e desse amor romântico e desse apego, que faz com que a gente viva uma situação de um jeito ou de outro, dependendo de como a gente esteja preparado para viver essa relação sexual. Então, por exemplo, a gente pega aqui o desejo sexual. O que é o desejo sexual? O desejo sexual, ele foi um impulso que foi descoberto pela outra Helen, né, que é a Helen Kaplan. E a Helen Kaplan, ela conceituou o desejo sexual como um estado de motivação. Esse impulso que a Helen Fisher, né, colocou, que ela vem estudando aí, esse estado de motivação para o sexo. Então, é uma coisa assim, que quando você pensa em sexo, é uma coisa que você faria. Então, você tem aí um desejo sexual. Que muitas vezes as pessoas confundem o desejo sexual, né, com a excitação, que já é o tesão propriamente dito. Aquela pessoa despertou o meu impulso. Então, o desejo sexual, ele é antes de despertar esse impulso. O desejo sexual é a predisposição para o sexo, é a motivação para o sexo, né? E essa motivação para o sexo, ela tá lá dentro do nosso cérebro, né? Ela tá lá dentro do hipotálamo. O hipotálamo, né, se a gente enfiasse uma barra aqui na nossa cabeça, aqui por cima e outra aqui transversal, ele vai estar bem no meio aqui do nosso cérebro. Bem exatamente aqui no meio do nosso cérebro, que é o hipotálamo. É ele que vai, de uma certa forma, gerenciar todas essas nossas emoções com relação à nossa sexualidade. Nesse hipotálamo, a gente tem, então, aí 2 forças. Uma força que a gente chama de motor erótico e uma outra força que a gente chama de freio sexual.
E é o equilíbrio entre esse motor erótico, ou seja, o motor erótico aqui que ele chama, são pensamentos, motivações, estímulos que a gente tem para fazer sexo, e a gente tem o freio sexual, que é tudo aquilo que faz com que a gente controle essa nossa vontade de fazer sexo. Então, o desejo sexual, ele é um equilíbrio entre esses dois, né, esses dois pontos aí. Então, quando tem um desequilíbrio entre eles, às vezes a gente pode ter um problema aí de adequação tanto da nossa vida sexual como da nossa vida social, né? Porque a gente vive em sociedade, portanto, não basta ter o desejo e sair por aí dando conta desse desejo. A gente precisa ter essa adequação. Daí que vem a educação para fazer com que a gente crie esse equilíbrio. Mas quando essa educação é uma educação que ela foge a esse equilíbrio, como por exemplo a gente tem mais estímulos para olhar para o sexo de uma forma negativa, como por exemplo, né, uma educação sexual muito rígida, a gente vai ter lembranças, a gente vai ter medos, a gente vai ter vergonha, a gente vai ter um despreparo, né, para lidar, por exemplo, com a prevenção de gravidez, e tudo isso vai fazer com que a gente freie esse nosso desejo sexual. Enquanto que quando você tem uma educação aonde essas questões, ela é preparada, você sabe como utilizar isso, você pode fazer melhor esse equilíbrio, né? A gente tem, como eu falei para vocês, a excitação. A excitação, ela, para a gente poder se excitar, então eu senti a motivação, eu senti o impulso, eu senti o desejo, e se eu me deixo levar por esse desejo, ou seja, se eu me disponho, não é, a olhar para essa pessoa, a aceitar essa pessoa, eu tenho uma confiança de que o sexo é uma coisa boa, eu posso, se esses estímulos começarem a acontecer, ou seja, se essa pessoa corresponder e a gente começar a trocar impulsos sexuais, a gente então vai começar a ter o que se chama a excitação. E essa excitação, ela vai fazer com que a gente então chegue a um outro ponto, né? E que para isso, para essa excitação levar a gente ao outro ponto, que é o orgasmo, a gente precisa ter autoconhecimento, saber o que a gente gosta, onde a gente gosta de ser tocada, a gente ter conhecimento dessas sensações, não ficar com medo dessas sensações, não se sentir culpada com essas sensações, muito pelo contrário, né? A gente tem que se sentir desapegada, a gente tem que se sentir, aceitar e curtir, né, essas sensações, os toques, a fala, todos os estímulos que vêm, seja ele de um jeito visual, auditivo, como é que eu diria, sensitivo, né? O importante é que a gente olhe para essas questões e a gente sinta, né, essas questões, que a gente se envolva com ela. E para a gente fazer isso, a gente precisa também saber se comunicar com esse parceiro, como eu falei para vocês. É através da comunicação com o parceiro que a gente consegue expressar aonde que eu gosto que me toquem, né? Qual é o tipo de beijo que eu gosto, qual é o tipo de toque no meu corpo, aonde no meu corpo, a pressão do toque, o jeito de ser tocado, enfim, todas as questões que envolvem a sensação que vai me causar prazer. Eu preciso comunicar, eu preciso, né, saber dizer isso para o meu parceiro, ou para a minha parceira, enfim, para a pessoa com quem a gente está se relacionando. Porque é isso que vai fazer com que o outro nos conheça. Porque ninguém tem um mapa do nosso corpo, né? Então, o nosso parceiro, ele só vai conseguir nos satisfazer sexualmente se ele souber o que eu gosto. Como é que eu gosto? E para ele saber isso, eu tenho que falar para ele o que é que eu gosto e como eu gosto. Então, esse treino da fala, esse treino da comunicação, né, sobre a sexualidade, é um treino muito importante, porque senão a gente acaba não dizendo nada para o outro e o outro não descobre, né? E aí a probabilidade de a gente ter uma relação sexual que seja gratificante vai ser uma probabilidade muito pequena. A não ser que você dê sorte de pegar um cara, né, que
entenda do seu corpo e de primeira, né, ele consiga saber o que é que você gosta, como você gosta. Então, é muito importante que a gente diga isso. E onde é que a educação entra nessa questão? Primeiro, né, o desenvolver essa habilidade de falar sobre sexualidade em casa. Se a gente já fala de sexualidade, claro, a gente não precisa ficar falando das nossas intimidades com os nossos filhos. Mas se você fala de sexualidade, se o tema sexo é um tema que faz parte da sua vida, no seu cotidiano, se você é uma família que lida com isso numa boa, que vocês conversam, quem sabe, não existe bloqueios, não existe um olhar de desconfiança na hora que o seu filho ou sua filha traz esse tipo de assunto para dentro de casa. Poxa, isso vai ajudar a treinar essa habilidade da comunicação sobre sexo e sobre sexualidade. E uma outra coisa, né, que eu fico aqui olhando, como é que a gente lida, né, com a masturbação dos nossos filhos? Como é que a gente lida quando a gente vê que o nosso filho ou a nossa filha está com interesse em alguma situação sexual? Desde quando eles são pequenininhos, como é que a gente lida com as curiosidades sexuais? Como é que a gente pegou o nosso filho ou a nossa filha se tocando? Como é que a gente está lidando com essa situação? Se eu lido de uma forma tranquila, se eu lido de uma forma que acrescenta na vida do meu filho, da minha filha, provavelmente a interferência que a minha educação vai ter na vida deles é uma interferência positiva, é uma interferência que pode levá-los a viver uma vida sexual gratificante. Agora, se eu tenho uma conduta que é uma conduta que atrofia o desenvolvimento sexual do meu filho ou da minha filha, provavelmente ele vai ter uma vulnerabilidade maior para vivenciar uma situação como essa de um jeito que não seja tão gratificante, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui, que eu falei, o outro momento, né, da resposta sexual é o orgasmo. E como é que a gente chega lá no orgasmo? Porque se excitar, muitas vezes a gente até consegue se excitar. A gente até consegue, né, tanto a menina lubrificar, quanto o menino ter a ereção. Agora a gente tem um outro ponto, né, que é mais, que é o que vai levar a essa gratificação sexual, que é o orgasmo. E como é que a gente chega lá no orgasmo, né? Para a gente chegar no orgasmo, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer a resposta sexual. A gente precisa saber como é que mulher funciona, como é que homem funciona, né? A gente precisa saber que muitas vezes a gente, sabe, não vai funcionar exatamente igual ao outro, que o outro não vai ter orgasmo exatamente junto com a gente. E muitas vezes a gente cria umas fantasias que mais atrapalham nessa hora do que ajuda. E mais, né? Por exemplo, eu vejo muitas vezes as meninas na primeira relação sexual, que muitas vezes é muito difícil de chegar ao orgasmo. Mas o pior que é não chegar ao orgasmo é o como se dar aquela excitação. Ou melhor, como não se dar aquela excitação. Porque muitas vezes, pelo desconhecimento e pela educação que ela recebeu, por não ter esse como é que diz, desapego, né, das regras sociais que eu falo aqui, porque nessa hora a gente não pode pensar, não posso pensar se eu tô certinha, se eu tô bonitinha, se o meu batom continua lá, se o meu rímel tá não sei aonde, se eu tô com a cara bonita ou feia. Essas coisas, pensar nisso nesse momento, né? São coisas que vão levar a pessoa a se desconcentrar das sensações que está recebendo e passar a se preocupar com uma outra situação que vai fazer o quê? Com que essa excitação caia. Então, quando essa garota ou esse garoto, ele não tem conhecimento sobre a sexualidade, como ele não tem conhecimento sobre determinadas condições, né, da vida sexual, muitas vezes eles acabam se desconcentrando. E ele perde a ereção, ela perde a excitação e eles acabam não conseguindo chegar ao orgasmo. Ou às vezes um deles chega ao orgasmo e o outro não chega. Em geral, isso é muito mais comum de acontecer com o homem chegar ao orgasmo e a mulher não. Porque muitas vezes ela não sabe que ela só pode deixar ele penetrar quando ela já estiver quase lá. Porque se ela deixar ele penetrar antes, o que vai acontecer? Ele vai atingir o orgasmo, porque o homem atinge um grau de excitação mais alto, muito mais rápido do que a mulher, e com isso ela vai acabar ficando
né, a ver navios, não tendo essa gratificação que ela tanto almeja, que ela tanto precisa, para que ela desenvolva todo esse relacionamento de apego e de sensação maravilhosa que o sexo pode nos dar. Então, muitas vezes esses mitos, essas dificuldades é que vão trombar nessa hora e fazer com que a gente não consiga chegar nesse orgasmo. E quando você não consegue chegar nesse orgasmo, você não tem a gratificação sexual e você não tem a satisfação sexual e tudo pode desandar. E veja, gente, isso é uma coisa extremamente importante. Então, a gente cuidar do nosso orgasmo, a gente cuidar da nossa vida sexual, não é uma bobagem, é uma coisa muito importante para a nossa qualidade de vida. E, portanto, também é importante para a qualidade de vida dos nossos filhos. E por isso a gente precisa trazer essas conversas, a gente precisa trazer esses assuntos à tona para que a gente possa melhorar a nossa vida sexual e a vida sexual dos nossos filhos, né? Atual ou futura, dependendo do momento em que eles se encontram, né? Hoje em dia. E outra coisa que é muito importante também trazer aqui, muitas vezes a gente mente, a gente por medo de falar, porque a gente não tem essa habilidade, o parceiro pergunta, foi bom para você? Quem nunca ouviu essa história? E a mulher responde em geral, sim, foi bom, foi ótimo. E para ele, se ele tá bom pra gente, ele não vai saber se tá ou não tá. Então ele vai continuar sendo daquela forma. A mesma coisa eu digo para os meninos. Também, se eles não disserem para a menina, porque o fato dele ejacular não significa que ele sentiu o orgasmo e que ele teve prazer. São duas questões diferentes que a gente outro dia pode até conversar aqui. Então, ele também precisa dizer para a parceira que ele também não sentiu o desejo sexual, que ele também não sentiu o orgasmo, ou que aquela relação não foi gostosa, ou que aquela relação não foi prazerosa. Porque quando a gente mente, a gente só alimenta uma situação que é desagradável e a gente nunca vai chegar lá na nossa satisfação sexual. Portanto, a educação nos habilita a ter coragem, nos habilita a falar a verdade, nos habilita a olhar para a gente, nos habilita a olhar para o nosso prazer sexual. E é isso que eu queria trazer aqui hoje, para que a gente refletisse, para a gente fazer aqui um exercício, né? Fazer um exercício de como é que está. Primeiro, fazer um exercício para a gente testar a nossa satisfação sexual. Dá uma nota de 0 a 10, não precisa fazer isso aqui agora, porque a gente não vai ter tempo hábil, né? E eu quero abrir agora para vocês fazerem perguntas. Mas faz um exercício, mentalmente, de 0 a 10 dá uma nota. Primeiro você pensa, qual seria a relação sexual que você gostaria de ter na sua vida? Que fosse essa que eu estou dizendo aqui, que é a relação sexual que é prazerosa, que nos causa uma satisfação sexual. E qual é a nota, para essa ideal, você dá nota 10. Aí pensa, qual é a relação sexual que você está vivendo hoje? E dá uma nota para essa relação, a qualidade dessa relação sexual que você está vivendo hoje. A diferença entre a que você vive hoje e a que você acha que é ideal é que é a qualidade da sua satisfação sexual. Quanto menor for essa diferença, maior é a sua satisfação sexual. Ou seja, quanto mais próxima a sua relação sexual idealizada, né, mais próxima da satisfação sexual você se encontra. E aí eu te pergunto, dê uma nota de 0 a 10, eu lhe peço, né? Dê uma nota de 0 a 10 para a educação sexual que você recebeu da sua família voltada para essa sua satisfação sexual. E agora, uma nota de 0 a 10 para a educação sexual que você está fazendo com o seu filho ou com a sua filha voltada para a satisfação sexual deles. Dá uma refletida sobre essas questões e aí a gente volta a conversar. Agora eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas, quem quiser me questionar. Eu vi que logo no começo tinha uma pessoa que queria entrar, eu agora não consigo localizar, mas se puder entrar de novo agora e me pedir para entrar, a gente pode entrar inclusive aqui ao vivo, né? Entrar aqui junto comigo. Eu permito aqui que entre e aí você pode entrar inclusive aqui ao vivo para a gente conversar sobre a dúvida ou a situação, né, que vocês queiram trazer aqui, ou comentário, enfim. Estou aqui aberta agora para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem fazer
né? A satisfação sexual muda com a idade. Por exemplo, um adolescente pode ter mais ou menos prazer que um jovem adulto. Ele muda com a idade porque uma das coisas que a Helen Fisher coloca é que a gratificação sexual, muitas vezes, ela está ligada exatamente a esse nosso autoconhecimento. Esse nosso autoconhecimento, esse desprendimento, a maturidade. Então, existe uma tendência que, por exemplo, o jovem adulto, a pessoa mais adulta, ela tem uma tendência a ter uma gratificação sexual maior do que o adolescente. Agora, na adolescência, você tem aí uma excitação sexual muito mais forte do que muitas vezes a gente vai encontrar na vida sexual do adulto, e menos interferência de outros fatores, que pode fazer com que essa gratificação sexual acabe acontecendo mesmo quando esse sexo nem é essas mil maravilhas todas, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer, sim. E obviamente, né, que quanto mais maduro a gente fica, mais conhecimento a gente tem, mais desprendimento a gente coloca. Então, por outro lado, a idade também pode trazer esse tipo de gratificação maior nesse sentido, né? Não sei o equilíbrio entre falar sobre sexo e estimular que seja vivenciado. Bom, quando a gente fala sobre sexo ou sobre sexualidade, a gente não está dando autorização para o nosso filho fazer sexo ou a nossa filha fazer sexo, porque isso vai estar imbuído na nossa conversa, né? Então, o fato de você falar não significa autorizar, significa você dar instrução, significa você informar, significa você saber o que ele pensa, como é que ele está vivenciando isso. E o fato de você poder conversar sobre isso não quer dizer autorização, até porque ele nem precisa da sua autorização. Ele, na verdade, ou ela, na verdade, se não for bem preparado, se não for acolhido, se não for conversado, se não for colocado para eles as suas expectativas, como é que você vê esse tipo de situação. Eita, pera só um pouquinho aqui, deixa eu só ver essa outra pergunta antes que eu a perca. Como eu não tive orientação nenhuma, meus pais seria 0. Já a nota que dou em relação à orientação sexual que dou para os meus filhos seria 7, pois estão com 9 e 10 anos. Legal, J. Silva, muito legal. Então, como eu estava dizendo com relação a falar de sexualidade, a diferença de falar de sexualidade e tá incentivando a sexualidade, incentivando é quando você diz, vai lá, vai, pega, faz, acontece. E falar de sexualidade é instruir, né? É dar informação, é tirar dúvida, é saber o que eles pensam, é mostrar o que acontece, dizer, inclusive, as suas expectativas, como é que você espera que ele vivencie isso ou não. Então, tudo isso, fazer negociações. Então, essas negociações, colocar limites, tudo isso é falar de sexo e falar de sexualidade. Não é incentivar. Incentivar é fazer um ato irresponsável, né? Não é um incentivar de uma forma, não, vai lá, faz, pega todo mundo, faz. Não é isso, né? É a gente olhar para os nossos filhos, para nossas filhas, com cuidado e falar da sexualidade, como ela é, o que é que ela faz, o que é que ela exige. Ela não é só sensação, ela tem tudo isso aí que eu conversei com vocês hoje. Então isso é muito importante, que esse garoto e essa garota, ela saiba o que é que o sexo traz. Ela precisa saber as consequências. E que fazer sexo engravida, fazer sexo transmite doença sexualmente transmissível, mas fazer sexo também faz bem. Também dá gratificação, também faz a gente se sentir bem, também faz a gente se sentir amada, desejada, querida, também faz a gente sentir apego pelo outro. Então, tudo isso é importante que a gente converse com os nossos filhos. Saber protege, saber faz com que eles pensem melhor. Saber, como a fala que eu coloquei hoje aí no Instagram, né, faz inclusive com que eles adiem, né, a sua primeira vez. Então, jovens que conversam em casa sobre sexo e sexualidade, eles têm uma probabilidade muito maior para tomar a decisão da sua relação, de ter a sua relação sexual de uma forma muito mais consciente, coerente e preparados, do que aquele que não. Portanto, eles acabam tendo uma vida sexual
adiam muito mais a sua vida sexual, ou seja, iniciam muito mais tarde, né? Ixi, quase que não saiu, do que aqueles que não têm com quem conversar, do que aquele que não tem, né, com quem trocar, com quem ele possa, de fato, fazer esse tipo de exercício, né? de entendimento, de exercício e de entendimento da sexualidade. Então, eu sei que muitas vezes, né, a gente não é fácil, né, para a gente falar sobre sexualidade. Eu sei que muitas vezes a gente tem aí uma dificuldade e a gente vai aprendendo a fazer isso. Uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar isso é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, né? Assistindo a essa live, buscando conhecimento sobre sexualidade, buscando entender melhor essas questões e como é que a gente interfere na vida sexual dos nossos filhos, né? E parabéns para todo mundo que está aqui, quem está aqui ao vivo, para quem está aqui me assistindo gravado. É uma satisfação muito grande de ver vocês irem em busca desse tipo de conhecimento, né? A outra coisa que eu sempre coloco também, que é importante para a gente poder olhar para essa educação sexual que a gente faz com os nossos filhos, é a gente olhar para a nossa própria sexualidade, mas principalmente olhar para a nossa própria postura. Como é que é a minha postura como mulher em relação à minha sexualidade, ao fato de eu ser mulher, como é que eu lido, né, com a minha condição de mulher, porque eu sou um modelo para minha filha, eu sou um modelo para o meu filho. E isso que eu faço, que eu digo, e como, sabe, eu me coloco na minha vida, isso vai interferir diretamente na forma como eles também. Eu acho que vocês muitas vezes devem se pegar assim, nossa, recriminei tanto isso da minha mãe e estou fazendo exatamente igual a minha mãe. Isso são frutos, né, do modelo que a mãe traz pra gente, do modelo que é a mãe pra gente, né? Aliás, domingo é Dia das Mães e eu já deixo aqui, né, o meu abraço, o meu beijo para todas as mães, que eu sei que estaremos todas em casa, né, diante de uma situação tão difícil como essa que a gente está vivendo, mas eu já deixo hoje aqui o meu beijo para vocês todas. Então, a nossa mãe é nosso modelo e como a gente é modelo, a gente precisa olhar para essa referência de modelo que a gente dá para os nossos filhos. Uma outra coisa também muito interessante, que é extremamente importante, é a gente olhar como é que a gente está ouvindo os nossos filhos. Você escuta mesmo o que ele está te dizendo ou o que ela está te dizendo? Você olha para os sentimentos, você olha para aquilo que eles estão sentindo, percebendo, porque isso é também outra coisa muito importante na hora que a gente faz essa educação sexual para a gratificação sexual, né? Para a vida sexual deles, porque isso é muito importante, né? Então, a gente melhorar, né, essa nossa escuta para que a gente possa, ao conversar com eles, conversar sobre aquilo que de fato eles precisam ouvir naquele momento e não sobre coisas que a gente era que queria dizer para eles sem que eles estejam ou preparados ou querendo ouvir aquilo que a gente quer falar naquele momento. E uma outra coisa que é extremamente importante é a gente criar oportunidades de conversa. Gente, nunca perca uma oportunidade. Assista algum filme junto com seu filho ou com a sua filha que dê ensejo a entrar alguma dessas questões, principalmente uma questão que você queira conversar com eles sobre sexualidade. E aí vocês começam essa conversa. Tipo um livro, né? Se você comprou um livro conta, sei lá, é um livro de amor, é um romance, ou é mesmo alguma outra história. Todo livro traz alguma questão ligada à sexualidade. Seja o papel sexual, seja um romance, seja um envolvimento, seja alguma coisa, sempre tem alguma coisa que a gente pode trazer à tona esse tipo de conversa com os nossos filhos. Então nunca perca uma oportunidade de conversar com eles. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, uma história que você lembrou quando você tinha na idade deles, vai puxando essas conversas, vai criando, né, essas oportunidades. Porque conversar sobre sexualidade vai fazer muita diferença nessa educação para a satisfação sexual do seu filho ou da sua filha. Como disse aí a nossa amiga aqui que está participando, da mãe dela foi 0, né? Mas a dela já está em 7.
em relação aos filhos dela. E eu tenho certeza, porque muitas vezes não é só porque eles são crianças não, tá? É porque você provavelmente está estimulando, porque desde criança que a gente começa a desenvolver essas nossas ferramentas para viver uma vida sexual prazerosa. Então provavelmente você deve estar estimulando a autoestima dos seus filhos, fazendo com que eles se sintam bem com eles mesmos, que eles gostem de ser quem eles são, que eles lidem bem com o corpo deles, que eles lidem bem com as curiosidades sexuais, que eles lidem bem, enfim, com as questões que estão envolvidas no dia a dia de vocês. Então, olhar para isso, olhar para esse dia a dia é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para todas as mães, para que vocês olhem para o modelo que vocês são e a imagem, né, que vocês passam da sexualidade como uma coisa boa, da sexualidade como algo que vai trazer para a vida do seu filho e da sua filha, do mesmo jeito que traz para a sua, essa condição de maior apego, essa condição de amar o outro. Lembre-se sempre disso.